E aí, tudo beleza? Fazendo esse vídeo aqui filosófico, psicológico, espiritual para dividir um aprendizado que eu tive hoje e eu espero que possa fazer sentido também para algumas pessoas que tinha e que tem essa relação de angústia perante algo que nos foge do controle, como a morte. Meu avô não anda muito bem de saúde, a gente tem acompanhado eles já há alguns dias no hospital, mas graças a Deus agora está tudo bem. E hoje a gente foi no pronto-socorro aqui da região e eu me deparei com um momento muito oportuno para algumas reflexões e também para ressignificação de muitas coisas, né? E eu quero compartilhar isso aqui porque acho que é um ensinamento bem legal e a gente merece dividir essas coisas para levar as pessoas a refletirem sobre aquilo que nos aflige, porque também pode afligir o outro. Estava no hospital hoje de manhã, quando chegou uma ambulância do Corpo de Bombeiros com uma senhora. Essa senhora entrou deu uma entrada na emergência com massagem cardíaca e ficou lá por uma hora mais ou menos, quando infelizmente ela veio a óbito, essa senhora. Meu avô estava com a minha mãe lá no pronto-socorro, eu estava no fundo do hospital, que tinha um colega meu polícia lá, que a gente estava conversando. Eu estava com um amigo dele que não estava muito bem, e eu estava lá conversando com ele quando eu presenciei essa cena. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque, querendo ou não, a única certeza que nós temos na vida é a passagem, é a morte. E a morte é uma coisa que nunca ninguém nos ensinou a falar sobre, nunca ninguém nos treinou, né, para lidar com esses momentos tão difíceis, que é a perda de um ente querido. E eu estava ali, né, fumei um cigarro, tal, conversando ali. Aí eu cheguei no segurança, eu falei, nossa, aquela senhora veio a óbito. E aí o segurança falou assim, infelizmente ela veio e parada cardiorrespiratória. Aí eu fiquei bem mal, assim, sabe, porque eu vi ela entrando, tudo, 83 anos. E naquele momento veio o filho dela e o segurança falou assim, esse aqui é o filho dela, né? Aí eu meio sem graça assim, eu falei, poxa, meus sentimentos, né? Que Deus possa confortar seu coração, o coração da sua família. E ali a gente ficou conversando um pouquinho, o filho dela estava muito bem sóbrio, muito calmo. E ele relatou que a mãe dele fez 83 anos na semana passada. E que a irmã dele estava aqui no Brasil. Ela veio essa semana, esses tempos pra cá, e ontem foi a despedida, ele falou exatamente essa palavra, a despedida da irmã, porque a irmã ia voltar para Portugal hoje. Ele disse que a mãe passaram super bem ontem, a família toda reunida, comeram, beberam, se juntaram, né, no momento de alegria. E hoje a mãe dele estava tomando café em casa, terminou de tomar café e passou mal. E imediatamente ele chamou o SAMU veio, só que quando deu entrada no hospital, ela já estava em óbito. E aquilo me tocou muito, né? Porque eu fiquei pensando que todos nós podemos passar isso em algum momento da vida, e a gente não controla essas coisas, e o quanto que ali naquele momento a família teve a oportunidade de se reunir, né? E eu falei pra ele assim, nossa, você teve uma oportunidade que muitos não tiveram, né? De estarem juntos no momento ali, e pelo que você contou, vocês estavam muito felizes, né? E ele falou, não, a gente tava tudo bem, a gente tava dando risada, comendo, bebendo. E a mãe dele de 83 anos passou mal hoje. E ali eu fiquei refletindo, cheguei a me emocionar um pouco, né? Porque a gente não entende as coisas que acontecem, por quê e como acontecem. A gente só vai, né? A consciência humana não é capaz de dar conta de tudo, de ter ciência de tudo. E a psicologia, inclusive, explica isso de uma maneira brava, né? O quanto que a gente conhece tão pouco da nossa existência. E ali eu fiquei pensando muito com relação a Deus, né? Quantas pessoas que podem passar por esse estado e que se revoltam, como eu já me revoltei um dia nas minhas transformações, porque a gente não entende, a gente não conhece os planos de Deus, da existência, né? É muita pretensão o homem achar que ele é a última bolacha do pacote aqui nesse universo, né?
que existem muito mais coisas que desconhecemos do que conhecemos. A gente pega, por exemplo, o universo, né? Já está comprovado que o que o homem conhece é apenas 5%. Então 95% é desconhecido ainda do universo. E a morte, como sempre, permanece um mistério. Mas a lição que eu tirei ali daquele momento foi a capacidade de compreender algo que passa não pela via racional, né? René Descartes, lá, filósofo cartesiano, nos ensinou, né? Penso, logo existo. Essa tradição que existe até hoje da gente ser ou uma coisa ou outra, né? E que tudo passa pela via da racionalidade. Nós humanos não somos assim. Nós temos outras dimensões dentro de nós e que é preciso a gente olhar para tudo isso. E neste momento, né, de uma dor, com certeza a gente pode aprender alguma coisa. E ali hoje de manhã eu aprendi muita coisa, né, conversando ali com o filho dela, e aí ele estava um pouco cansado, né, porque agora vem a parte burocrática de papelada e o hospital estava demorando, a gente sabe como é que é. Mas assim, primeira coisa, né, que a gente não sabe quando será o último momento. E segunda coisa, que Deus, na sua perfeição, deu a ela essa oportunidade de estar com a família. Quantos de nós não temos essa consciência de que amanhã pode tudo se acabar, né, nessa existência, e a gente não aproveita o momento? E também, fora isso, filosófica e metafisicamente falando, né, existe um inconsciente maior aí, ou Deus, ou não importa o nome que a gente chame, existe uma substância primordial que é presente, passado e futuro, e que nós somos aqui, de certa maneira, nós estamos aqui a nos desenvolver, e que para aquela senhora chegou o momento, e acho que o mais bonito de tudo, que foi ali, ela teve uma oportunidade de se despedir, como o próprio filho, quando o filho falou que ali eles estavam se reunindo para se despedir da irmã, eu me arrepiei inteiro. Porque foi literalmente uma despedida, foi concretamente uma despedida, né? E a gente não consegue entrar num discurso, numa reflexão, se a gente não levar para o lado espiritual da coisa. Quem nós somos? O que a gente está fazendo aqui? A vida é só ganhar dinheiro, pagar conta e beber cerveja? Acho que essa é a reflexão. E principalmente, né, na palavra, nas escrituras, está dizendo: buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E o mundo que a gente vive hoje, a gente vive uma insanidade materialista, dicotômica, né, que nesses momentos desse embate frente à morte, que todos nós vamos passar em algum momento, ela também tem a nos ensinar. E eu fui lá, né, eu estudei por muitos anos o budismo, e comecei a relembrar algumas coisas, e eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos da psicologia do budismo e da filosofia espiritual do budismo, que pode nos ajudar a entender sobre o nosso processo existencial e também quando a gente se deparar com esses momentos, porque todo mundo vai passar isso. Eu quero compartilhar com você aqui no próximo post esses ensinamentos, porque realmente me fizeram pensar muita coisa, ressignificar muita coisa ali, de algumas horas que eu passei no hospital e eu tive a oportunidade de ver o corpo saindo, entrando no necrotério, e ter oportunidade, acho que, de ter conversado com o filho dessa senhora de 83 anos que partiu. O que é o tempo? Né? O que é o tempo? O tempo não existe, o tempo e a neurociência já explica isso muito bem, né? Que é um aparato que existe no nosso psiquismo para a gente ter noção de aqui e agora, mas que a eternidade não existe tempo, é passado, presente e futuro no mesmo tempo, e que ali o tempo dela, humanamente falando, cessou, né? Porque tudo é passageiro, nosso corpo não é durável, nosso corpo físico. Mas acho que a maior lição ali, que às vezes é até difícil colocar em palavra, é o que eu senti naquele momento, e de saber de que ainda que exista a sombra da morte, o Senhor está conosco, Ele está conosco. A gente desconhece os planos de Deus, mas pode ter certeza de uma coisa, que eu estou aqui, neste momento, no lugar certo e na hora certa, e que você também está, no momento certo e na hora certa. E se existe isso, que a gente aproveite, porque a vida é pedagógica, a vida é ensinamento. Cabe a cada um de nós como vamos olhar para as nossas vicissitudes, para os nossos desafios, e enxergarmos isso como oportunidade de crescimento, porque para a alma não existe dor,
Existe transcendência. Para a alma não existe dificuldade, existe superação. E eu acho que ali eu compreendi muita coisa da morte, que eu já vinha refletindo há uns tempos, e tive a oportunidade de conversar com o filho dessa senhora, que eles literalmente se despediram dela, e ela foi para um plano que aí cada religião, cada concepção filosófica, religiosa tem a sua maneira de explicar. Mas a gente está falando da mesma coisa sobre perspectivas diferentes. Existe. Quer você acredite ou não, existe. E ponto final. A verdade é uma única só. E eu acho que essa é a reflexão que eu vou guardar hoje para o meu resto de domingo. Porque a vida é muito maior do que os nossos olhos enxergam. E que aqui é um breve momento, né? Nós não somos, nós não é, né? Que eu falo, Deus não é, Deus não está, Ele é. Então, você não é aquilo, você está aquilo. Eu acho que isso já traz um grande entendimento e essa reflexão. Vou estar deixando aqui do lado esse insight referente ao budismo e os ensinamentos que essa psicologia maravilhosa pode nos ensinar de um conhecimento de 2.500 anos atrás. Aquele abraço e bom domingo para você. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Essa frase é atribuída a Galileu Galilei e é muito interessante porque naquele momento ali eu pensei nisso, porque a matemática é uma área do conhecimento das exatas, né? Assim como a física. E eu fiquei pensando ali, né, como que Deus opera em diversas situações e Ele fala conosco. A gente só precisa afinar nossos ouvidos, porque, por exemplo, foi coincidência de meu avô não estar tão bem e eu ter essa oportunidade de ter conversado com aquele cara e ter dado uma palavra e ter aprendido muito naquele momento sobre algo que todos nós temos temor. E o que eu senti depois da reflexão que me levou a uma descarga emocional ali frente à resposta que ele deu sobre a despedida da família dele para com a mãe, né? Então eu não tenho a mínima dúvida da espiritualidade, do sagrado, ou não importa o nome que cada um chame, não importa a tradição que você siga, Deus escreve certo. Nada é por acaso. Nada é ao acaso. O Caibaro nos ensina da filosofia hermética que o acaso é um nome que deram às leis que o homem ainda não conhece. Hermes Trismegisto. E é exatamente isso, né? Eu estava ali naquele momento, numa dificuldade que a gente está passando com meu avô. Estava eu e minha mãe no PS, minha mãe dentro do consultório, eu do lado de fora. E ali eu presenciei algo muito forte com os meus olhos. Eu fiz questão de ver a passagem ali. E não esperava conversar com o filho daquela mulher. E ali eu vi, caralho, como o universo é exato nas causas e condições, né? E eu acho que aí a gente percebe quanto a vida é pedagógica quando você afina os seus ouvidos para a sabedoria maior, entender como que funciona a exatidão no universo. Eu estava ali por uma questão, de repente tudo se concatenou para aquilo. Né? Ou seja, Deus, ele vai se utilizar de tudo para falar conosco, para fazer-nos transcender nossas neuroses, nossos sofrimentos psíquicos, nossos sofrimentos emocionais. A gente só precisa afinar esses ouvidos, nossos ouvidos da carne, os nossos ouvidos do espírito, para perceber ele nos detalhes, porque no Antigo Testamento, o universo, existia uma interação entre o céu e a terra, os anjos vinham até o céu, e hoje com a revelação de Jesus, com o Novo Testamento, assim como acreditando no cristianismo, que Jesus é a revelação. Não que Deus não possa fazer, mas a cultura da nossa época é diferente. Deus fala conosco de outras maneiras, através de pessoas, através de fatos, através de situações. Existe uma frase linda, que é Gênesis 50:20, que fala que o Deus transforma o mal até em bom. Então não existe nada, absolutamente nada, acima daquilo que é bom, daquilo que é a verdade. E eu pude mais uma vez testemunhar isso num momento de sofrimento, de uma família que eu não conheci, e aprender Deus falando ali comigo da transcendência, do contínuo da vida. Porque o que cessa é o corpo, o que cessa é o físico.
mas existe algo dentro de nós que transcende. Diga-se de passagem, o professor Alexander Moreira, meu professor de psiquiatria e espiritualidade, Universidade Federal de Juiz de Fora, grande professor, que tem levado para a academia o conhecimento da espiritualidade dentro das universidades, sendo objetos de estudo, que nós já temos hoje evidências da sobrevivência da consciência. Não sabemos como, né? Cada religião diz uma coisa, enfim, não é esse o papo e não é esse o interesse da pesquisa, mas nós temos evidências da sobrevivência. E isso é muito lindo, porque Deus, esse supremo, esse absoluto, não existe finitude para aquilo que é eterno de dentro de nós. E hoje eu pude perceber a concatenação de Deus na matemática, nas exatas ali, me trazendo um ensinamento muito profundo. Então essa é a reflexão que eu acho que eu vou passar a tarde inteira pensando, me emocionando sobre, porque Deus fala. Deus fala, a gente só precisa afinar nossos ouvidos. E que a morte, inclusive para a psicanálise, né, para a psicanálise a morte não existe. O inconsciente é. Na psicologia analítica, Deus é. O inconsciente é. Então, o que cessa é o físico, o resto continua. Bora pra cima! Bom domingo!